Antes. Ok. Eu vou seguindo aqui com a palestra. Em primeiro lugar, falar um pouquinho da Smart Traders, né? Quem é a Smart Traders? Na verdade, a Smart Traders, o principal objetivo nosso aí é formar investidores, né? Que utiliza aí a análise técnica. Esse é o nosso foco para melhorar os resultados em investimento em bolsa de valores, né? E dentro disso a gente vai falar em investimentos em gerais, né? Por isso que eu até abordo aí o Tesouro Direto. E poucos são os cursos aí que o instrutor eles também são investidores. Eu falo isso por quê? Porque o meu negócio principal não é bolsa, não é vender curso, não é vender livro. Meu negócio principal, eu tenho uma atividade, né? Tenho um cargo aí na indústria automobilística e essa é a minha atividade principal. Então, esse curso é montado de investidor para investidor. Por quê? Eu sei como que é a questão de gerenciamento de tempo. Aí dá tempo para a gente fazer isso, fazer uma operação, montar, dá tempo para acompanhar. Então é tudo, eu passo todos esses pulos do gato, né, esses macetes para o pessoal que faz os cursos e até nas palestras passo alguma coisa para que você desenvolva uma atividade principal e também, né, desenvolva aí a questão de investimento em bolsa, seja autônomos, né, na parte de investimentos. E aí eu uso muito a leitura gráfica, porque a leitura gráfica é uma leitura simples, né, ela não precisa ser muito analítica. Você lê indicadores e toma uma decisão a partir daqueles indicadores e não toma muito tempo disso aí, né? E dá para investir com uma certa segurança usando aí algumas ferramentas aí que a gente passa aí com o controle de risco, né? Money Manager e tudo isso. E nós somos a prova disso, porque o pessoal da Smart aí, a gente já está 3 anos junto. E eu como investidor autônomo aí, eu estou aí 9 anos, né, no mercado de ações. E para ficar nesse mercado há 9 anos, eu já peguei muitas crises, já peguei muitos rallies, etc, entendeu? Então a gente passa um pouco dessa experiência aí né, que a gente tem aí, né? O Anderson voltou, tá com o som aqui também. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa filosofia, né? E hoje o foco principal é o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é uma forma aí que o governo criou, né, para a venda de títulos, né, da dívida pública para pessoas físicas. E o mais legal dela é que você não tem aquela taxa de administração, porque é você que administra o seu investimento. Mas é muito simples, porque você pode fazer isso pela internet. Não requer muito tempo. Acho que demora mais você ir comprar uma RF de um banco ou um CDB, né, falar com o gerente, do que de repente comprar um título, né? E esses títulos, né, são emitidos aí pelo Tesouro Nacional, ele tem um fundo garantidor para isso, até mais que a poupança. Então eu diria que hoje o Tesouro, a questão de segurança dele, né, de risco dele, é melhor que até a própria poupança. E ele é um veículo para o próprio governo captar recursos, né, fazer investimentos em obras, etc, né? A gente vê muito aí a questão do pré-sal, vê a questão da Copa do Mundo, Olimpíada. Então ele vai lançando títulos, né, dessa dívida e amarra aí né, ela paga uns juros. A gente vai ver isso, né, quais são os prazos, né, que ela vai pagar, né, e para recolher isso numa parte futura. E a maior vantagem é que você pode fazer uma poupança a longo prazo. Porque o título ele é simples de comprar, como eu falei, e você pode colocar fracionado. Você pode colocar. Não precisa comprar um título inteiro, você compra 0,2. Então, vamos dizer, tem alguns títulos aí que você pode. Que vale um título inteiro vale R$800. Então você vai lá com R$200, você consegue 200, 300, R$400 por mês. Você consegue fazer uma poupança a longo prazo alavancando em título. E faz uma carteira personalizada, porque você tem diversos tipos de vencimento, prazos, modalidades, eu vou explicar tudo isso por cada uma, e você escolhe de acordo, né, com o seu objetivo como investidor. Às vezes você está guardando dinheiro para um certo objetivo, um objetivo a curto prazo, uma viagem, por exemplo, ou um objetivo a longo prazo, a compra de uma casa, né,
ou até acumular mesmo uma aposentadoria, né? E a facilidade é a internet. A gente vê aqui hoje é o meio aí, a internet se torna um meio fácil de operações, tanto para a bolsa de valores. E o principal aí é a redução de custo operacional, aquele custo de manutenção que o banco sempre cobra, etc, entendeu? Então você reduz bastante porque o custo é muito baixo. Você só vai ter um custo de custódia que também você paga, indiretamente você paga para o banco quando você faz o investimento, porque ele acaba indo lá comprando títulos também do governo, né? E uma coisa importante que eu vejo aqui, que muita gente veio, né, através do meu site, né, veio, não foi assim só o do Tesouro, veio procurar informações sobre ações. Então ele pode ser usado como margem de operações no mercado de ações ou no mercado futuro. Aí que está aquele link que eu falei em relação ao mercado futuro. Então você tendo títulos, você pode usar, por exemplo, o mercado agora está tendo uma forte realização, ele ainda não perdeu o canal de alta, mas ele está pertinho de perder. Se ele perder, ele pode começar a configurar algumas baixas. E aí está na hora de vender. E você pode vender usando o seu título como margem. Entendeu? Então você opera, você não precisa ter aquele dinheiro alocado em ações. Com o título você consegue, né, alavancar. Mesma coisa para o mercado futuro. Então você consegue aí ter sua renda fixa e usar ela como margem para operar. Então você consegue operar dentro do mercado de ações sem muito dinheiro, entendeu? Então muita gente que faz o meu curso fala: quanto que eu preciso no mínimo para ligar com ações? Mas você tendo algum investimento em título, talvez, né, a gente fala em torno de 10 a 20 mil, mas pode ser até menos se você tiver os títulos, entendeu? Você pode começar a operar no mercado sem muito dinheiro. E isso que é bastante interessante, que eu acho, né? Que você vai acumulando e tudo que você ganhar no mercado de ações, você vai comprando título para poder cada vez mais e estar num lugar um pouco mais seguro. Ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Como funciona aí o mecanismo? Como eu falei, é bem simples. Primeira coisa, você vai se cadastrar numa corretora. Escolha uma corretora que, né, tem diversas aí no mercado, né? A corretora vai solicitar aí um login e senha. Muitas delas têm aí você pode operar até dentro do home broker dela, fazendo compra de título. Aí simplesmente você vai ou pelo home broker ou pelo site do Tesouro. Eu estou colocando aqui o site do Tesouro. Acessa o portal, você vai, né, e dali você vai escolher. Eu vou mostrar algumas telas aí, você vai ver que é simples, parece aqueles, né, você entra lá no Submarino, carrinho de compra, etc, né? Então você vai escolhendo, vai colocando os seus títulos numa cesta, vai calculando as taxas, etc. É bastante interessante. Dentro desse site eu recomendo uma visita, porque tem diversos cursos explicativos, simuladores. É muito interessante. É bem bolado esse site aí. Pena que é pouco divulgado, né? Não tem muito interesse aí, até pelos bancos, né, em estar divulgando o Tesouro Direto. E é um dos maiores investimentos que a gente tem aí, né, hoje em dia, né? É um dos grandes investimentos aí, né? Então, a maioria do investidor aí autônomo tá indo pro Tesouro Direto. Vou falar um pouquinho de corretora, né? Às vezes fala: pô, eu preciso mesmo abrir uma conta de corretora. Olha, tem muita gente que tem medo de abrir uma conta de corretora. Eu acho mais simples, eu tenho mais confiança numa corretora do que até num banco, né? Um banco, o cartão seu pode ser clonado a qualquer hora, né? Então você tem mais riscos aí no banco, né? Hoje em dia estão até explodindo o caixa eletrônico, né? Então o risco é muito maior no banco do que numa corretora. Porque uma corretora, o foco dela é títulos, mercado de capitais, ações, né? Mercado futuro. Então você procura uma corretora. As corretoras de valores aí, elas são os mecanismos, né, tanto da Bovespa como do Tesouro Direto, para intermediar essas compras e vendas de título. Então você passa, um investidor dá uma ordem, né, de compra ou venda, e a corretora ela só é um meio de executar, né. E o risco de abrir uma conta de corretora, igual eu falo, é o mesmo. Eu digo até que o banco está um pouco mais arriscado, né. Se começar uma quebradeira de banco aqui no Brasil, o negócio não vai ser meio, né, vai ser um pouco complicado. Tem aí o Marcel, né, falando que tem até um ranking aí, né? Tem um ranking de corretoras, é legal isso aí. Você vê cursos lá. Eu tenho aqui também um link desse ranking. E
A corretora você faz pela CVM, aí você vê, né, se ela é um órgão que regulamenta ela, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e o seu título ou ação ele fica dentro do centro da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Vamos supor que a corretora quebre, ou você não gosta mais do atendimento da corretora, o atendimento dela não tá legal, os caras não manjam muito, os caras não, o home broker ela trava direto, né? Prometendo um monte de coisa e, né, e pisando muito na bola, aí você está insatisfeito, você muda. O que você faz? Você não precisa ir lá vender seu título ou vender sua ação, você simplesmente transfere. Você manda uma cartinha, eu já fiz isso, coisa bem simples. Saí de uma corretora para outra, mandei uma cartinha lá, ó, a partir do, né, transferi meus títulos tal, da CBLC, então a corretora, o título está no seu nome. Se ela falir, o que aconteceu? Aquele título está no seu nome, é seu, né? Está dentro da CBLC que controla isso, tudo isso, ok? E uma dica assim que eu falo, né? Eu já trabalhei com mais de 8 corretoras, até mesmo depois que eu comecei a montar a parte educacional, eu fiquei curioso em conhecer o trabalho de muitas outras, respeito, né, o trabalho, vejo que elas evoluíram muito e o foco delas é assessoria. Se você tiver um assessor e um gerente, um cara que te oriente aí, e principalmente quem está começando, é muito importante. Na época que eu comecei não tinha muito essa questão de assessoria, hoje eu acho fundamental. Então a corretora que investe nisso aí, que tem uma pessoa, você ligou no telefone e já atende, então tem que ser um online, né, disponibilidade ali, fácil, facilidade. Flexibilidade para operação, porque muitas corretoras, né, principalmente mercado futuro, usando o título como margem, opções, ações, tem que ter uma flexibilidade, né, fazer venda, ter um home broker estável e boa plataforma de negociação, acho que isso é fundamental, né, se você tá no broker, tá no, né, ele começar a cair toda hora, puta, começa a complicar, então pega uma corretora que investe nisso. E a taxa de corretagem, pessoal, ela fica por último. É mais barato naquela, nessa. Todas elas vão oferecer um pouco de desconto, vai depender do volume que você opera, do jeito que você opera. Então assim, isso é muito aberto. Eu digo até porque tem aquelas corretagens fixas, aquilo lá é um chamariz ali, né? E se você levar isso em primeiro lugar, acho que você vai perder todas as outras coisas que eu falei aqui que são importantes, né? E aí você vai perder, e é seu dinheiro que está lá. Então por causa de de 10 reais de diferença, 5 reais, sei lá, numa taxa de corretagem, você pode pagar um preço muito alto. Um broker pode travar no momento que o mercado está despencando, você vê como despencou esses 3 dias, e você não consegue, trava, não liga lá, né? Sua ligação vai para lá e para cá, né? E para mim é online, eu liguei, é 1 minuto, travou, tô na rua, muitas vezes eu tô na rua, não tô no escritório, né? Olho, vejo que a bolsa tá lá naquele, né? Eu ligo imediatamente pro corretor e coloco minha ordem onde eu tiver, entendeu? Então essa questão de economizar em taxa de corretagem tem um precinho alto aí, é importante. E se você negociar, você vai chegar aí um valor aí equivalente ao seu perfil aí e sua movimentação. Elas são bem justas para isso aí, né? Ok? A gente falou um pouquinho de corretora, mas para segurança. Quais são as taxas aí, né? Taxas que você, né, nada é isento de taxa, mas ela vai ficar muito mais barata que uma taxa de administração aí de um banco, que o cara vai fazer isso. O cara vai pegar e colocar vai clicar na internet, escolher uns títulos lá, fazer uma carteirinha lá e jogar lá, né? Então a taxa de negociação 10% sobre o valor. Isso mesmo, o banco vai te cobrar isso aí, ela vai cobrar até mais. A taxa de custódia, né, isso vai variar, né, de corretora para corretora. A gente tem desde Itaú que cobra R$1, 1% que eu acho absurdo, até a 1 aqui cobra 0,04, e tem outras que cobram até menos. Aí vai de gosto, pessoal. Mas aqui é mais para falar assim, ó, os bancos estão cobrando bastante caro aqui, né? Acho que 1% é muito. Eu acho que isso até é para inviabilizar o investimento no tesouro. Se você já sai de partida já perdendo 1% ao ano,
Então ele vai te jogar você no CDB, no CDI, vai te jogar em outras coisas, entendeu? Né? Então por isso que não tem muito interesse em divulgar o tesouro, e eu pelo contrário eu tenho interesse porque eu não sou dono de banco. Se eu fosse eu não ia divulgar, né? Porque para mim o tesouro é muito, né? É um investimento muito melhor do que eu deixar o meu dinheiro no banco. Tem um imposto sobre, tem a IOF, mas com prazo inferior a 30 dias. Se você for precisar do dinheiro daqui a 30 dias, eu sugiro um prazo muito curtíssimo. O Tesouro Direto não é um bom negócio. Ele tem a incidência do imposto de renda, que ele é cobrado no momento da venda, e ele incide da seguinte, ele segue a seguinte alíquota, né? Quanto mais tempo você deixar, igual um investimento em renda fixa, né? Então ele começa de 22,5% e vai até 15%, que é igual ao do banco, ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Se tiver. Ok, aqui no live stream, também nenhuma dúvida. Ok. Tem uma pergunta aqui. Mas se tiver foco em tesouro, não seria vantagem ter uma corretora que cobra a taxa, exemplo Banif, e para as ações e as outras opções trabalhar com outras corretoras? Olha, Marcelo, sua pergunta, na verdade, eu concordo com você, sim. Né? Você pode de repente deixar. Eu prefiro deixar na mesma, no mesmo onde eu opero ações, eu deixar mesmo que eu pague uma taxa um pouquinho melhor. Essa é uma preferência minha, né? Por quê? Porque eu vou usando de margem, né? A Banif eu não conheço ela, não tenho muita referência dela, não posso nem, né, falar, né? Mas é interessante assim, na hora que você for aproveitar para escolher a corretora, né, fazer essa seleção de taxa, né? De preferência que você fique numa corretora que te atenda a todos os requisitos, porque é meio complicado, de repente surge aquela operação, né? Né? Mas é livre, né? Já aconteceu comigo de ter, né? Eu deixei em custódia lá, ia vencer o título, né? Em questão de alguns meses, eu falei, não vou transferir a custódia, e deixei lá e fiquei trabalhando com uma outra corretora, né? Mas isso tudo é legal você avaliar, né? De repente tem uma corretora que tem uma taxa viável e também te oferece né, um broker legal, tem tudo aquilo lá, e você faz algumas continhas, cara, às vezes é muito pouco, entendeu? É muito pouco, mas vale a pena fazer essa análise aí, né? Se valer a pena, se você falar, não, eu vou investir em título e vou deixar lá, não vou mexer, não vou usar como margem, aí você pode optar uma que não cobra. Mas o interesse da Banif, por exemplo, é que você vá operar ações. Ele tá subsidiando você, ele tá bancando, porque essa taxa ela existe. A custódia não é gratuita, entendeu? Ela é um valor cobrado, é um documento que vai estar lá, né, no seu nome. Então tem toda uma, ela tá bancando esse custo para você operar. Talvez com o tempo, eu não sei, nas entrelinhas ele exija que você opere um pouco de ações. Pode ser, para você manter a taxa zero. Tem muitas entrelinhas aí, né? A gente vê ranking aí, esse negócio de zero, né? Então assim, é bom ver as entrelinhas aí nas corretoras, né? Mas isso é normal, né? Em banco e tal, mas por isso que eu te falo, de repente ela não vai te oferecer todas as vantagens, né? E ela vai querer que você opere em ações. Em banco também acontece isso, né? Você vê aqui que o Itaú, por personalité, ele te reduz a taxa, mas por que não reduz para o cliente normal? Então, aí tem um interesse aí, né? Mas legal sua pergunta aí. Aí vamos falar um pouquinho do tipo, né, de títulos, né? Isso daí é interessante, porque a gente tem, como eu falei, você consegue se personalizar aí e ver o melhor momento. A gente tem os títulos que são pré-fixados. O que é o pré-fixado? Você já tem uma rentabilidade já definida na hora que você compra. Eu vou comprar um título agora, eu vou olhar a tabela e vou falar, esse título está pagando 10% ao ano, até 2015, 16, sei lá. Então você vai chegar, você já sabe quanto você vai ganhar. Você já sabe, fala, todo ano eu vou ganhar 10%, vai descontar, né, esses custos que eu falei, mas você sabe quanto você já vai ganhar até lá. Se a Selic subir, né, se a Selic vencer esses 10%, já não é vantagem você ficar com esse título.
Mas você não vai perder também, você vai ganhar, você sabe que você está ganhando. Se ela cair, despencar 5%, que a Selic vai para uns 3%, que é o que todo mundo deseja, né? Porra, você vai estar ganhando 3 vezes mais um pouco, entendeu? Você vai estar feliz da vida até 2000 e tal lá, entendeu? Então assim, aí é a vantagem que você tem que analisar. Eu acho que é legal o pré-fixado. Eu gosto muito das NTN série F. Até mesmo porque qual a diferença da LTN e da NTN? É simplesmente assim, é o fluxo de porque cada 6 meses, além de, né, de pagar esse pré-fixado anual, você tem os juros. Ela te dá uns juros. Então você pode receber esses juros a cada 6 meses. Na LTN ela cai na sua conta, cai em dinheiro na sua conta a cada 6 meses, aqueles juros. Aí questão de você pegar e reinvestir, né? Ou se você precisar do dinheiro, você usa ali na hora. E a LTN você só vai, esses juros ele que acontece? Ele entra, mas ele acresce, você só vai receber ele no final, na venda do título ou no final do vencimento dela, na data do vencimento. OK? É a diferença delas. Mas o pré-fixado é você olhar e falar, olha, tá pagando tanto. E eu vou contar uma história aqui que eu já tive título, né? Venceu, lógico, né? Eu já tive título que venceu agora em 2012, que eu comprei lá atrás, 5 anos atrás, pagando 18%, outros 17%. Então, há um tempo atrás que eu vi aí a Selic a 8%, 8,5%, tava dando risada, entendeu? Esse dinheiro eu não tocava nele nem por decreto. Agora, lógico, né? Venceu, mas imagine, esses 5 anos ganhando muito mais que o mercado, né? Que a inflação, que tudo, né? Então, e até mesmo para quem investe em bolsa, a porcentagem melhor aí o pessoal tá na média entre 20% e 25%. Um cara muito bom, 30%. Então eu pergunto, qual seria a taxa de juros melhor, a NTN F ou a NTN? Olha, elas estão bem ali. Eu vou mostrar uma tabelinha, vocês vão ver que a diferença delas é de alguns pontos percentuais, né? Não tem muita diferença não. Eu gosto da F porque ela me paga, né? Às vezes é um fluxo, é um dinheiro que às vezes você precisa, né? Uma reforma, um seguro de carro. Então, cada 6 meses eu sei que aquele dinheiro vai cair na minha conta, né? Então, mas não tem muita diferença da taxa delas não. Eu vou mostrar depois a tabela. A gente pode até comparar e ver né? Depois, Armando, a gente olha as taxinhas aí delas, quanto tá. Vamos olhar, eu puxei uma tabela atual, né, de hoje. Aí a gente tem os títulos pós-fixados. Esse aí você vai vincular o seu título a algum indexador. Então a gente tem aí o primeiro a LFT. A LFT na verdade é a Selic. Selic chegou a 12,5, você ia ganhar 12,5 ao ano. A vantagem dessa, eu acho ela boa para um curto prazo. Por exemplo, você vai pegar um dinheiro que você precisa, né, você vai precisar dele no final do ano. Então deixa ela vinculada à Selic, porque os juros ele é diário, né? Esses juros é diário entendeu? Então ele vai acompanhar a variação da Selic. Selic caindo, né, proporcionalmente você vai receber menos, né? Então ela é uma modalidade ali que eu falo que é do curto prazo. É um dinheiro que você vai precisar rápido dele, né? E não tem tanto estresse, né? Você vai seguir a Selic. Pode ter alguns bancos pagando um pouquinho mais, pode ter, mas geralmente não. Geralmente os bancos também eles pagam um pouquinho menos que a Selic, entendeu? E outro vinculado à inflação, que é a NTN série B e a NTN B principal. A diferença entre elas duas é o que eu te falei. Uma paga cupom de juros cada 6 meses, cai na sua conta em dinheiro, outra só no final, né? Acho que a principal é no final do vencimento ou quando você vender. Elas são linkadas ao IPCA e elas foram as que mais renderam aí nos últimos anos, né? Eu acho legal essa daqui, por exemplo, alguém que está no aluguel e que vai depender do ajuste, ou alguém que depende do IPCA. Olha, eu tenho dinheiro, mas eu não quero perder da inflação. Por quê? Ela paga o IPCA mais uma porcentagem.
Então, há um tempo atrás estava pagando, chegou a pagar 7%, IPCA mais 7%. E por isso que eu falei que ela que mais rendeu, porque o IPCA chegou a bater quase 8%. E o que aconteceu? Você estava ganhando ali, né, 14, 15%. E nem as LFT, que é a Selic, estava 12,5%. E as NTN Série F também, elas não estavam batendo isso aí, entendeu? Então, durante alguns tempos aí que deu essa disparada na inflação, essa foi a letra que mais, né, se destacou. Muita gente alocou para ela, né? Mas isso aí é difícil. Você precisa saber um pouquinho de economia, alguma coisa de conjuntura. É difícil prever. Mesmo se você errar e comprei a da inflação, né, ou comprei da Selic, a diferença delas no final ali vai ser alguns pontos percentuais. Você não vai perder. Você nunca perde com título. A NTN seria então a única que garante o ganho real sobre a inflação. Sim. Sim, porque você vai ter a inflação mais um pouco. Só que vamos supor que amanhã alguém, né, descubra a forma mágica de controlar, que até hoje eu não vi isso, né? Apesar que já foi pior a inflação. Controlar a disparada dos preços, né? Chega em uma inflação de um país aí próximo, um país de primeiro mundo, de 2%. Aí você vai ter ali, né, você vai estar ali, se ela paga, se você fez um título a 6 ou a 5 agora, você vai ter 7. E se você tem aí aquela, né, a que eu comentei agora, né, a pré-fixada, você pode ter a 12. Então, né, tem essa também, né? Mas assim, dá pra você diversificar. Dá pra você colocar igual eu te falei, você tem R$1.000, você compra 0,2 da NTNB, 0,2 de uma, 0,2 da outra, sei lá, você faz um mix aí, né? Mas a NTN sempre você vai ganhar da inflação. Sempre, você não vai ter o risco dela disparar. E a outra também, se disparar, você vai lá no mercado, realiza e compra um novo título, né? Agora vamos falar das taxas, né? Lembra que eu falei da LTN com a NTN? Pode ver, vencimento aqui, ó, 2016. Hoje, na compra, tá pagando 10,61. E aqui o próximo vencimento mais próximo 2017, aqui ó, um ano depois, 10,75. Então, da LTN com a NTN não tem muita diferença. Isso aqui é interessante, pessoal, nos últimos 12 meses, quer dizer, a gente sabe que a Selic, que essas taxas caiu, né? Alguns meses atrás ela estava pagando bem mais que isso, mas isso aqui é quem comprou nos últimos 12 meses. Então quem comprou chegou a ganhar 20%. Por quê? Lembra que eu te falei? Ele vai pagar os juros também. Então ela é interessante, né? Nos últimos 12 meses a variação dela foi bem, ó. Você vê que mensal dela nos últimos 30 dias tá bom. As LFT é o que segue a Selic. Mesmo assim a Selic ela vem caindo, mas o cara ele vai fazendo a média dos meses, que ela é reajustada a cada 2 meses. Então ela tá em queda, mas mesmo assim quem tem da Selic aqui, ó, ainda num ano, quem segurou um ano não perdeu muito, mas é o que ganhou menos. As pelo IGPM eles não estão soltando ainda. E as da inflação que eu comentei aqui com vocês, ó, essas, olha só, essa com prazo maior, que ela paga a inflação mais 5,31. Interessantíssimo, pessoal. Interessantíssimo isso aqui. Uma poupança para os filhos, por exemplo, isso aí, né, é bastante interessante. Um prazo maior, você pode resgatar antes tudo, né? A liquidez disso, eu falo que é uma semana porque é sempre nas quartas-feiras você consegue segurar. Você tem esse preço de venda aqui, ó, que a hora que você compra, né, você tem um preço de venda já firmado, né? Então é bastante interessante. Eu tenho uma tabela aqui, a próxima tabela. Isso aqui é de hoje, essa tabela, mas a próxima tabela que eu vou mostrar é do mês de junho do ano passado. Olha quanto tava 12%. Ok? Tem uma pergunta aí. Vamos ver uma pergunta do Armando. Seria recomendado como complementação de aposentadoria? Se você pegar todos os fundos de previdência privado, se você pegar o prospecto deles, 80, 70% tá tudo em tesouro, tá tudo em título.
Isso é a melhor coisa para fazer uma previdência privada. Se você pegar lá, né, eu tenho da empresa que eu trabalho, eu tenho uma previdência privada. Eu olho lá onde eles estão investindo, eles usam 10, 15% ações, mercado futuro, fundos imobiliários e o resto tudo em título. Tudo em título. A maioria estava em NTN Série F e NTNB. Né? Tem uma pergunta do Anderson também. Quem comprar títulos hoje indexado a IPCA vai receber então uma taxa média de 4,5%. 4,5% mais a inflação. Se a inflação for 4,5% ou 6%, sei lá, quanto ela for, se ela subir, se ela for para 10%, você vai receber o 4,5% mais isso aí. Aqui é interessante, ó, você falou dos relacionado ao IPCA, olha quanto que estava pagando, 6,7%. Imagine você com título até 2015 e a inflação bateu lá na casa de 7%. Então, a coluna para compra é o cara que está comprando. Quem está comprando tá. Essa é a taxa que vai ser paga para você. A taxa de venda é um spreadzinho. Ela tem um spreadzinho. Você vê que ela tem um spreadzinho de alguns centavos aqui. É quando você vai vender. Quando você vai vender antes do vencimento, ele não vai pagar, né? Você vai ter um spreadzinho aí, mas é bem pouquinho. Então você vai doar um pouquinho mais aí, né? Então é no dia da compra. Quem está comprando, essa é a taxa firmada. Quem está vendendo, tá pagando um pouquinho mais aí. Ela paga um pouquinho mais na venda. Entendeu? Então assim, eu mostrei essa tabela, eu guardei essa tabela do dia 16 em comparado com a tabela de hoje, né? Essa tabela de hoje. Aí tem uma pergunta do Marcel. Eu comprei a LTN, né, em 6/5. Opa, boa data, 12. Ok. Era para ter mais dinheiro nessa época. Eu não entendi sua pergunta. Vamos comentar. A LTN do vencimento 2014, né? Se você pegou uma excelente taxa. Porque se você for ver essa de 2014, esse. Eu também, essas que eu tinha de 18, cheguei a ter até de 21%, era quando eu tinha pouco dinheiro. Se eu tivesse mais. Mas olha de 2014 hoje, Marcelo, também não fique muito triste nada, tá pagando 9,56. Então assim, por isso que eu falo assim, é legal o tesouro, você comprou um pouco lá, mas já tá bem melhor, seu dinheiro tá, né? Nenhum banco, nenhuma taxa hoje vai te assegurar esse 12,63. Nenhum banco. Então assim, lógico que a conjuntura econômica favoreceu para que essa letra, né? Mas mesmo se tivesse subido a inflação, se a Selic tivesse em 13%, por exemplo, você não estaria perdendo muito. Entendeu? Não é igual ações, o negócio assim, a volatilidade é alta, né? De um dia para a noite você tem uma Petro que vale, 25 e daqui a pouco tá 22, 21, entendeu? Comprando com essa taxa aí, ó, né, vendendo em 180 dias, na verdade ela vai pagar o proporcional aí, né? Ela vai te pagar o proporcional, né? Então seu ganho, na verdade é o seguinte, a apuração que ele faz, você deve pegar ainda alguns juros aí, né? Essa taxa anual, mas ela é todo mês, né? Que fecha a taxa, né? Mas ela vai te pagar o proporcional. Você deve ter 180 dias, você vai pegar aí, pelo menos aí vai pegar um cupom de juros. Eu acho interessante assim, se você tem mais para investir, não tire esse dinheiro, por exemplo, para investir em ações. Você está numa taxa boa, entendeu? Então não é vantagem. Aí que eu vou falar, você pode usar esse título que você tem como margem para operar no mercado de ações ou de mercado futuro. Aí que tá o trader profissional, o cara que vive de ações. O cara não tem um monte de dinheiro lá em ações, ele não tem lá todo o capital em ações, ele tem tudo em título. Os maiores aí, né, investidores que eu conheci aí, os caras são mais conservadores do que o cara que guarda dinheiro em colchão. Mas são os caras que eles usam essa vantagem de ter o título
E a corretora aceita isso como margem de operação. Ok, só não pode também, né, alavancar muito forte, usar o controle de risco, tudo isso, entendeu? Legal, pessoal, isso aqui é um, né, a gente tem aí, né, tem a tabelinha aí das posições, né? Aqui eu vou mostrar umas telinhas, né? Como você entra, né? Entra lá com o CPF, usuário, a senha que a corretora te passou. Aí vai estar aqui comprar, você vai ter vários aqui títulos, né? Alguns aí já deve conhecer. Aí você coloca lá na cestinha lá, ó, quero comprar 0,2. Vai gastar menos de R$200, você compra um título. Como eu falei, uma poupança aí para criançada, para uma coisa mais, coisa simples, né? Ok? Alguma pergunta aí do tesouro aí? Eu vou agora falar um pouco do mini índice, né? Mercado futuro.